Talvez eu possa acrescentar um pequeno hacking, pessoal, que é você ter cara de pau. E cara de pau no bom sentido, que é se mostrar e se expor. Por exemplo, tem uma empresa X ou Y que você acha que você se daria bem ali, é uma empresa que tem fit com você, se apresente. Não espere um recrutador vir através de você. Ao invés de você esperar uma oportunidade cair do céu para esse network acontecer, faça você mesmo essa rede e comece a falar com as pessoas. Fala, Dev, beleza? Mais um PR aqui pro YouTube, o quadro que vocês gostam aqui demais de toda quinta-feira aqui dentro do canal. E hoje, como eu falei no último episódio, eu trouxe um convidado especial que é o Rafa Camarda. Ele vai estar aqui comigo pra gente tirar algumas dúvidas que vocês nos enviaram sobre carreira em desenvolvimento. E vocês enviaram várias dúvidas pra gente e a gente vai estar aqui. Rafa, manda um alô aí pra galera. Fala, galera, um prazer estar aqui novamente no canal da Rocket e poder estar trocando ideia com vocês mais uma vez. Vamos lá então, sem mais delongas. E uma das coisas muito importantes, lembrem de todas as dúvidas que vocês tiverem, colocar aqui nos comentários com a hashtag PR, porque assim fica mais fácil a gente achar essas dúvidas e incluir também nos próximos episódios. Vamos falar de carreira então. O Paulo Gaspar, ele tá em dúvida sobre no que focar e mandou a seguinte pergunta pra gente. Hashtag PR, eu quero focar-me em DevOps, segurança e infraestrutura. Sempre identifiquei-me por esta área. Quais são os passos a seguir? E se fosse tu a começar na área, o que farias? Obrigado. Paulo, antes do Rafa dar a opinião dele, cara, eu quero muito que tu dê uma olhadinha. Eu gravei um PR um tempo atrás junto com o Guilherme Pelizetti, que a gente falou sobre carreira de SRE, né? Que eu não vou tentar nem traduzir porque a palavra do meio eu não consigo falar direito, né? Eu não sei falar. Aí, ó, o Rafa, sei lá. Manja dos inglês, ele já manda aí pra ti, mas... Porque DevOps é uma cultura e tudo mais, assim, eu também chamo de DevOps e pra mim não tem problema nenhum. Mas dá uma olhadinha nesse PR antes de mais nada. Mas, Rafa, cara, tu tem algum conhecimento nessa área? Quais dicas tu poderia dar pro Paulo aí? Eu acho que a primeira dica que eu posso dar é que, normalmente, o profissional que vai para essa área de DevOps acha que ele vai se livrar de codar. E ele vai estar no mundo da tecnologia, mas ele não vai codar. O que não necessariamente é verdade. Você precisa fazer os scripts, né, para fazer os deploys, para fazer as automações, para fazer processo de CI/CD. Então, eu diria que pelo menos uma linguagem de programação você deveria saber pelo menos escrever um script básico. Então, seja um Python, que é muito utilizado, Go é muito utilizado também. Todas essas linguagens são muito utilizadas para scriptar. Eu acho que seria interessante você perder talvez um bloqueio, se essa é uma trava, e construir esse conhecimento. E, obviamente, conhecer Linux vai ser essencial, porque a maioria dos sistemas vão estar rodando em servidores Linux, né? As principais ferramentas de CI/CD do mercado, então, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, Azure, AWS, por aí vai. Mas uma dica que eu dou também é que no GitHub, se você procurar DevOps Roadmap ou Backend Foi exatamente roadmap, o que a gente mostrou no PR com o Pelizetti. E aí a gente pegou esse roadmap tem um caminho, né? E foi analisando cada... Cara, isso aqui... Tipo, é muito importante. Isso aqui talvez tu pode deixar pra estudar um pouco depois. Porque o problema desses roadmaps que eu vejo também, Rafa, não sei se tu concorda ou não, é que pra quem é mais leigo e tá vendo aquilo, se assusta também. Porque, eu ia dizer isso. Cara, olha o tanto de coisa que eu tenho pra estudar. Mas, na verdade, pra começar, na maioria das coisas, assim, como pra DevOps, cara, que nem o Rafa falou, conhecer muito bem Linux, saber scriptar com pelo menos uma linguagem, eu recomendaria Go, eu acho que tá muito forte, tá muito legal, muita coisa surgindo em cima de Go, a gente vê todo cenário de containers, orquestração, tudo isso utilizando muito Go, então... Seria muito legal utilizar. E depois ir aprendendo conforme necessidade. Mas esse roadmap aí é muito, muito massa. O roadmap é bom para ter uma visão macro, mas eu particularmente também não gosto muito dele para seguir fielmente. E sim para saber os principais buzzwords da sua área, as principais ferramentas e ir pouco a pouco colhendo as coisas. Mas para eliminar um pouco essa ansiedade, por isso que eu disse, aprende uma linguagem de script, aprende a fazer o processo completo em uma plataforma, seja essa plataforma AWS, DigitalOcean, GCP, Azure, qualquer que seja, e com o tempo, o próprio mercado e a sua própria experiência vai te mostrar aquilo que você tem que se especializar. Então não adianta você se especializar sem ter aplicação também. Então aprenda o básico ali, o ferramental básico e começa a aplicar para as vagas que as coisas vão vir com o tempo. Porque qualquer coisa também que tu aprender, que tu não acabar aplicando no dia a dia, cara, a chance de esquecer é muito rápido, assim. Que nem um tempo atrás aí, eu tava estudando Elixir, acabou atolando minha vida de outras coisas para fazer.
Cara, eu tô um tempinho sem programar e assim, eu lembro de poucas coisas agora de cabeça. É claro que se eu pegar no código, a memória muscular ela já vai pegar mais rápido. Isso. Mas assim, se tu não pratica as coisas, é muito difícil tu conseguir continuar com esse conhecimento. Então assim, o quanto antes tu conseguir aplicar isso no mundo real, no mercado, nem que seja alguma coisa mais simples, depois tu vai aprendendo conforme necessidade, como o Rafa falou. Isso aí. A próxima pergunta agora, cara, é uma pergunta... Se prepara aí, Rafa, pra meter aquele Rafa então, filosófico, deixa eu beber cara. mais um cafezinho aqui, então. O Douglas Bandeira, ele mandou, porque até então ele não sabia que o Rafa ia participar, né? Mas ele mandou quais conselhos tu daria pro Diego de início de carreira, que podem servir pra gente também, e vale também o Rafa, quais conselhos ele daria pro Rafa do início de carreira, né? Boa. É interessante até essa pergunta, porque eu tive sorte de ter boas primeiras experiências, então eu não tenho muito, digamos assim, conselhos que eu daria para mim lá atrás, porque eu caí em ambientes muito bons, assim, que me ensinaram muito no início de carreira, então é mais fácil de eu falar um pouco da minha experiência. As principais dicas que talvez eu possa dar, a primeira é você não ter vergonha e aproveitar muito dos seus pares. Em qualquer empresa que você entrar, seja como estagiário, seja como júnior, etc., com certeza vai ter pessoas mais experientes que você, com gana e com sede de ensinar, de ajudar, se você está numa empresa legal com ambiente colaborativo, você vai ter esse espaço. Então não tenha vergonha primeiro de se expor, pedir feedback, pedir code review do seu código, pedir ajuda. Então seja proativo ao máximo. O quanto mais você usar do seu ambiente à sua volta, mais rápido você vai se desenvolver e vai se tornar um profissional melhor. Ao invés de você ficar travado com medo do julgamento ou de se sentir um dev ineficiente ou pouco produtivo, use a sua primeira experiência como eu estou aqui para aprender. Na equipe, quando a gente recebia júniors e pessoas menos experientes, a gente até falava com a pessoa assim, ó, não se preocupa, você vai demorar no mínimo 3, 4 meses para começar a se sentir produtiva que você está entregando algo. E você está aqui para aprender, você está aqui para se desenvolver. Porque nossa área não é fácil mesmo. Não é fácil. Então, não se iluda por um discurso que é fácil, que esse processo não vai ser. Uma outra dica que eu posso te dar, e a gente fala muito disso na Rocket também, é para você ter um foco. Então, não tente ser um full stack de 6 meses, não tente ir direto para o front-end, para o back-end, para o DevOps, para o UX, para tudo isso. Não. Escolha aquilo que a sua demanda pede no momento e se especialize nisso. E com o tempo você vai abrindo o seu leque. Hoje é tão famoso dizer ser um profissional em T, né? Mas primeiro se preocupe com a parte... Ser um profissional em I, né? Primeiro se preocupe em ser... Isso, exatamente. Eu ia dizer com a parte vertical do T, mas profissional em I é mais entendido. Preocupe primeiro em ser um profissional em I, ganhe conhecimento e tração na sua habilidade principal, e aí sim você vai expandindo seus conhecimentos. Eu acho que o profissional em I é muito bom, porque se tu pensa no I, né, ele é um tracinho e tem a bolinha. A bolinha é onde tu começou, e aí tu levou um tropeço, ficou um tempo sem andar, e depois tu voltou e realmente foi o que foi, assim. Putz, boa. Mas, pô, tu roubou a minha dica que eu ia dar pro Diego, que é essa questão do foco, realmente. Eu acho que o Diego, quando começou, assim, era muito desfocado. Eu já falei em outros momentos, mas eu estudei todas as linguagens que vocês podem imaginar na vida de vocês. C, C++, Python, Ruby, Java, Delphi, Lua, cara, porque eu trocava de vontade a todo momento, assim, eu vou desenvolver games, daí aprender Lua, eu peguei Unreal Engine, Unity, cara, eu fazia cada 2 meses eu tava fazendo uma coisa diferente, assim, era muito louco. Tem uma das coisas que eu falaria pro Diego de início de carreira, que eu falaria, tipo assim, faz exatamente isso que tu tá fazendo, que foi isso que o Rafa falou de, cara, aproveita que tu tá iniciando e consome ao máximo as pessoas que estão próximas de ti, as pessoas que estão ali do lado. E eu era aquele estagiário que ficava cutucando o ombro, assim, ó, da pessoa a cada 5, 10 minutos pra entender o que estava acontecendo, o que ela estava fazendo, pra ela me explicar aquele código, pra eu tentar entender, cara. E eu fazia muito isso no Robson, que hoje é CEO da Rocket, e aí a gente formou uma parceria muito legal, porque, cara, eu incomodava ele demais, assim, na época ele já tava programando em PHP, depois logo ele foi pro Ruby, mas eu incomodava ele demais, assim. Inclusive eu queria trazer o Robson aqui num dos PRs aqui pro canal, então se vocês querem ver o Robson, o CEO da Rocket aqui, trazendo algumas dicas aí, uns aprendizados, bota a hashtag Robson do PR aí embaixo,
que eu vou mostrar pra ele e eu vou trazer ele Só aqui. não pode estar eu e o Robson no mesmo PR, porque senão vai ser filosofia demais para um episódio só. Exatamente, aí não vai ser PR, aí tem que fazer um podcast de 24 horas. Pode crer. Só abrindo um parênteses também, se você não está no mercado e você está procurando a primeira oportunidade, talvez o mais interessante seria, aí sim, ainda mais você escolher um foco. E a partir daí, a linguagem que você vai utilizar vai ser só uma ferramenta. E você pode estar numa empresa hoje e usar uma ferramenta, e você vai passar para a próxima empresa, vai usar outra, para a próxima empresa vai usar outra, e desmitificando um pouco essa parte também de qual é a melhor linguagem e qual é a melhor ferramenta, a melhor é que paga o seu salário. Em resumo, é isso. A melhor é a que paga o seu salário de fato. Sim. No começo a gente fica muito empolgado com a tecnologia que a gente está usando, né? Mas ao passar do tempo, tu começa a se empolgar com os problemas que tu resolve, não com as tecnologias que tu está usando necessariamente. Isso. E aí tu começa a enxergar a tecnologia como uma ferramenta. Isso eu falo muito assim hoje, cara. Tipo, se hoje eu precisasse parar de usar React, usar Vue ou qualquer coisa assim, cara, pra mim não ia mudar realmente nada. Eu sei que eu ia ali investir 2, 3 semanas pra estudar a parada a fundo e logo eu já ia estar me sentindo produtivo e por aí vai, assim. É um negócio que não tem muito... Acho que já passou da época de dev criar essa paixão por tecnologia, assim, né? Isso. Por uma tecnologia, né? A gente tem agora a próxima pergunta, que é do Antônio Raimundo. E ele mandou: fala Diegão e convidado, que no caso é o Rafa. Gostaria de saber como posso me destacar no meio profissional, além de GitHub, LinkedIn, networking e open source. Caralho, Antônio. Caramba. Tá bom. Existem outras formas? Parabéns pelo trabalho incrível da Rocket. O networking, ele tá em tudo, na verdade. Então, assim, isso é uma das coisas que, independente do que tu for fazer, tu vai se relacionar com pessoas, isso é extremamente importante. Mas teve uma coisa que tu não colocou aí, que é produção de conteúdo, cara. Isso é uma das coisas extremamente importantes, cara, na minha opinião, assim. E é claro que não precisa ser pra todo mundo, mas se você se sente confortável fazendo, sente vontade de fazer, vai fundo, assim. Começa escrevendo artigos, pra mim eu acho que é a forma mais fácil de se introduzir, se tu não tem tanta facilidade de aparecer em vídeo e tal. Se tu acha que tu já tem facilidade, bota a cara, porque daí, assim, isso vai te abrir coisas que tu nem imagina, assim. Quem me conhece, assim, vai ver o Diego, já sabe, o Diego da Rocket City e tudo mais, mas no começo, quando eu comecei a produzir vídeo pro YouTube, que as pessoas viam mais, tipo, Diego YouTuber, cara, o meu LinkedIn, ele mudou de uma forma de proposta de emprego quando eu comecei a aparecer no YouTube, produção de conteúdo e não sei o quê, porque as empresas, recrutadores ou qualquer coisa começavam a me ver como autoridade, como pessoa que estava ali falando e entendia do assunto. Então, eu vou trazer essa pessoa para dentro da empresa, porque além de ela trazer conhecimento técnico, ainda vai ensinar as outras pessoas que estão aqui dentro do meu time, porque é uma pessoa que tem vontade de compartilhar conhecimento. Então, assim, cara, isso é uma das coisas fenomenais. Tenta fazer o teste aí e depois me cobra do resultado, que eu tenho certeza que tu vai ver resultado muito rápido. Cara. Além do que o Diego disse, talvez eu possa acrescentar um pequeno hacking pessoal, que eu vou dizer assim, que eu particularmente usava, no LinkedIn principalmente, que é você ter cara de pau. E cara de pau no bom sentido, que é se mostrar e se expor. Por exemplo, tem uma empresa X ou Y que você acha que você se daria bem ali, que você corresponde aos requisitos que aquela vaga que você está vendo está listada ali, é uma empresa que tem fit com você, se apresente. Não espere um recrutador vir através de você ou qualquer coisa do tipo. O LinkedIn está aberto, adiciona o CTO, adiciona um tech lead, adiciona outro dev e puxa papo. Fala, eu acho demais o trabalho que vocês estão fazendo, eu programo, não tem uma vaga aí não, olha aqui meus projetos, olha aqui meu portfólio, olha aqui os meus vídeos, os meus blog posts e me fala se você gosta. Para se destacar, a gente tem que fazer algo além do óbvio. E essa estratégia é uma estratégia que é muito feita em eventos. Mas infelizmente a gente não pode fazer eventos atualmente no momento da pandemia, que esse vídeo está sendo gravado. Num evento a gente pode se apresentar para as pessoas das outras empresas, trocar umas figurinhas ali, se fazer conhecer, mas se você não pode fazer isso, chama a galera no LinkedIn. O máximo que pode acontecer é de alguém não te aceitar. Você tentar adicionar a pessoa não te aceitar, mas se te aceitar, manda uma mensagem, se apresenta, vai puxando um papo. Você não pode subestimar o poder que o networking que você vai criar entre essas pessoas pode ter e pode impactar assim, nas oportunidades que vão vir para você. A gente já falou em outras oportunidades aqui dentro da Rocket o quão forte o networking é.
ao invés de você esperar uma oportunidade cair do céu para esse network acontecer, faça você mesmo essa rede e comece a falar com as pessoas. As pessoas, elas são mais acessíveis do que a gente imagina, assim. Sim. Né? A gente fica criando aquele estereótipo de, nossa, essa pessoa trabalha em tal empresa, deve ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não vai me responder, que deve se achar muito, ou qualquer... Cara, na maioria das vezes a gente quebra a cara no momento que a gente começa a conversar com a pessoa, assim. Às vezes tem uma oportunidade lá e não estão chegando candidatos por alguma falha no processo também. E tem uma coisa que a gente falou no encontro de abertura ali da última turma do Ignite, né? Hoje, assim, o modelo mais fácil de você entrar numa empresa é por indicação. Então, se você conhece alguém lá de dentro, contatou alguém, fez algum tipo de relacionamento, se essa pessoa, de alguma forma, falar para alguém que é da parte de recrutamento lá dentro, quem é você e que você tá procurando oportunidade, a chance de isso acontecer é muito maior, assim. Então, bota a cara, não tenha medo não e vai para cima. Porque muitas empresas também utilizam ferramentas automatizadas para conseguir candidatos e mandar mensagens, né? E dessa forma você tá furando um pouco esse bloqueio automatizado e se destacando no meio ali que talvez por uma keyword que não tem no seu perfil você não foi selecionado pela ferramenta. Vamos lá, a próxima pergunta aqui é do ou da Rafa das Neves e mandou: meu filho de 9 anos quer ser dev, a linguagem indicada que eu possa estudar com ele e incentivar? Pô, que legal, primeiramente, né? Isso, pô, 9 anos e quer ser dev. Pô, com 9 anos eu queria chegar em casa e ficar jogando um Tibia o resto do meu dia. Tem algumas linguagens, eu não sei se o Rafa vai saber o nome, que eu sei que elas são linguagens bem visuais, assim. Sim. Que eu sei que a criança pode ir arrastando as coisas e formando as lógicas. Tu sabe o nome dessas linguagens, Tem. Rafa? Eu sei uma que tem uma ferramenta do MIT que é gratuita, que chama Scratch. O Scratch é uma ferramenta drag and drop que você puxa as ações. Então vamos supor, você vai puxar, vai ter se eu não me lembro, tem muito tempo que eu brinquei com isso, mas era um gatinho na tela, aí você puxava Sim. uma instrução, ande para a esquerda, aí você puxava outra instrução, ande para a esquerda, aí você puxava outra, ande para baixo. Aí você executava o código e ia, ande para a esquerda, ande para a esquerda, ande para baixo. Aí o gatinho andava até chegar numa bandeirinha. O Scratch exatamente isso, e tem como você fazer joguinhos, tem como você fazer umas aplicações bem visuais no estilo drag and drop, que, se eu não me engano, a última vez que eu olhei era gratuito, eu acho que é ainda, e seria uma boa introdução aí pro seu filho poder ter contato, principalmente o que é um algoritmo e começar já a pensar dessa forma estrutural de dar comandos para a máquina. A ferramenta é bem interessante, fica a dica. O que eu recomendaria, eu acho que principalmente nessa idade, o melhor a se procurar são coisas que são bem visuais. Sim. Então, o quão mais a ferramenta dá um feedback visual daquilo que a pessoa está criando, daquilo que a criança está criando ali na hora, melhor, assim. E se tiver envolvimento com algo, digamos, com uma gamificação da coisa, quanto mais elementos de gamificação tiver, eu acho que é melhor também. Legal. Outra dica que talvez eu daria também, mas aí é muito de perfil, se o seu filho ou se você mesmo tiver uma vibe mais maker, assim, de fazer as coisas, o Arduino é outro projeto legal que eu vejo que dá para ensinar até uma criança a programar e ter esse feedback não só visual, mas também tátil. Então, você fazer um scriptzinho ali para piscar uma LED, você fazer um scriptzinho para, sei lá, tocar um barulhinho num alto-falantezinho, são coisas, scripts bem simples que dá com paciência, assim, com calma, dá para explicar para uma criança também. E como ela tá vendo ali a luzinha piscar na frente dela por causa de uma linha que vocês escreveram junto, é uma coisa que desperta curiosidade também e interesse pela programação. E Arduino hoje está muito popular, é muito baratinho comprar um kitzinho com Arduino, uns fios e umas LEDs. E o Arduino, ele causa uma sensação muito massa, assim, né? Porque, por exemplo, eu lá nos últimos semestres da faculdade que eu fui mexer com Arduino pela primeira vez, e assim, eu já programava há 5 ou 6 anos, mas quando eu fiz uma luzinha do Arduino acender, aquilo lá pra mim foi Sim. como se eu tivesse feito meu primeiro Hello World, assim. Foi muito massa, cara. Na faculdade eu passei por essa mesma experiência. Antes de popularizar igual tá hoje, Google Home, Alexa, Smart Devices, etc., eu tinha feito a minha luminária de casa, que era uma luminária comum, ser Bluetooth, com Arduino. Eu me senti assim, putz, eu sou... Uma luminária que antes custou R$25, passou do dia pra noite a custar R$425, que hoje as marcas vendem a 60. O Rafa se sentiu extremamente... Eu me senti um homem de ferro, assim, sabe? Deixando meu mundo inteligente, como se o próximo passo fosse eu fazer a Jarvis. A próxima pergunta aqui é do
DJ Black Oficial. Caramba, aí sim, hein? Ele mandou, fala, Diegão, você acha que dá pra conciliar outra profissão com programação? Ou seja, outra profissão dele provavelmente já é ser DJ. E, cara, minha opinião, dá, mas alguma delas talvez vai precisar de um pouquinho mais de foco. O que você consegue fazer, por exemplo, a tua profissão é DJ e o teu hobby é programação e tu usa da programação para conseguir até automatizar coisas dentro da tua área. Isso dá para fazer muito, né? O Maicão, por exemplo, é um cara que passou muito tempo, ele fazia filme de casamento, essas coisas assim, né? E ele usava muito programação para, cara, automatizar coisas do trabalho do dia a dia, essas coisas assim, e fazer landing page, trabalhar com o portfólio dele, essas coisas assim. Então dá para fazer. Agora, ter 2 trabalhos, eu não sei, até eu não sei muito bem como que é o teu dia a dia como DJ, né, mas a programação ela vai te consumir bastante, digamos assim, né, e aí depende o quão a sério tu quer levar cada uma dessas coisas aí. Eu acho que o aprendizado, ele pode começar em paralelo, sim, no seu tempo livre ali, à noite, ou quando a gente fala de tempo, a gente fala daquilo que é prioridade para você. Então, como o Diego disse, você vai ter que setar isso como prioridade e talvez abdicar de outra coisa na sua vida, na sua rotina atual, nem que seja um hobby para estar ali estudando, programando, porque tem que estudar bastante. A barreira inicial, até você começar a se tornar produtivo e ter proficiência numa linguagem, não vai ser pequena. Então, algo você vai ter que sacrificar, se é isso o seu interesse, nem que seja um pouquinho de sono, talvez. Mas, claro, uma vez que você tem conhecimento, já fez projetos, já está confiante, não precisa ser um trabalho full-time, você pode começar a fazer um freela, você pode começar a fazer um projeto para um conhecido, você pode começar a fazer algumas correções de bugs pontuais. Hoje em dia tem N plataformas de contratação de freelas aí na internet, e por aí você vai vendo, se aquilo realmente for a sua vocação e realmente você quer dar essa virada na sua vida, aí você vai ter mais variáveis para analisar se a troca de carreira vai fazer sentido e vai valer a pena ou não. Como ele é DJ, né? Tu falou que ele poderia acabar tirando o tempo da noite para estudar programação. Eu acho que no caso dele teria que ser tipo tirar o tempo da tarde, né? Exato. Boa. A próxima pergunta é do Thiago DFF. E ele mandou, como selecionar boas empresas para enviar currículo? Quais critérios analisar? Rafa, cara, essa aí eu vou até deixar tu começar respondendo, porque assim, tu falou que na tua carreira aí tu teve sempre boas experiências, então eu acredito que tu seja um cara bem criterioso nessa parte. Sim. Assim, eu vejo que muita gente no início acaba se perdendo muito, né? Às vezes procurando as vagas com os maiores salários, procurando a empresa mais descolada do mundo, que todo mundo acha que talvez seja o melhor local do mundo para trabalhar, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, cara? O que tu pode dar de dica nessa parte? Como ele disse, selecionar boas empresas, eu vou partir do pressuposto que ele não está pensando no melhor salário, mas sim no melhor lugar, que ele vai se sentir bem e vai se sentir com propósito. Então, por aí, a gente já vê, digamos assim, um primeiro ponto, que é buscar um bom propósito. Uma empresa que tem, talvez, um DNA ou que atua num ramo que te interessa. Pode parecer balela falar assim, toda empresa tem aquela página bonita de nossas visões, nossos valores, o que a gente acredita, mas muitas delas tentam, ao menos, seguir aqueles valores e aquilo que condiz com elas. Primeiro, veja o propósito da empresa, se o propósito adere ao seu perfil, se é algo que vai te dar empolgação, algo que vai te deixar feliz trabalhando lá, se é algo que te desafia. Outro ponto, lembra que eu dei a dica de conversar com outras pessoas? Adicione outros devs da empresa e pergunta se eles gostam de trabalhar lá e se eles te recomendam trabalhar lá. Porque uma coisa é o que está escrito na página da empresa, outra coisa é o dia a dia também. Então veja se eles têm uma boa cultura, valorizam um bom equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, se eles têm um pacote de benefícios que você acredita que é vantajoso para você também, obviamente, e se principalmente, aí é muito pessoal, mas eu diria que com essa conversa que você pode ter com outros devs, se é uma empresa que te dá espaço para se desenvolver profissionalmente. Eu acho que hoje em dia esse seria o fator crucial para mim. Não só a plano de carreira, você evoluir lá dentro, mas sim se ela te dá oportunidades de aprendizado. Então muitas empresas deixam isso muito explícito, que eles têm programas de mentoria, que eles têm, sei lá, vales para educação, que eles têm budget para cursos e treinamentos, e tem um programa de carreira estruturado.
Então, tudo isso conta muito também. Eu tive esse sucesso até hoje não por olhar salário, mas sim por isso, por olhar propósito, cultura e espaço para desenvolvimento. E eu acho que é isso que a gente devia estar buscando para tornar o nosso mercado de TI mais saudável de uma forma geral e não essa busca predatória pelo maior salário e empresas tentando comprar devs simplesmente por uma cifra alta. Fenomenal. Eu acho que assim, outra coisa que eu poderia complementar na resposta do Rafa, mas foi uma resposta muito completa, é cuidar assim com um hype de empresa tecnológica que a gente acha, nossa, essa empresa aqui, se um dia eu trabalhar, vou contar para todo mundo que eu trabalhei, vou poder colocar lá no meu Twitter, que pelo menos, cara, isso é uma cultura, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, na minha opinião, que é, cara, totalmente ridículo, assim, na minha opinião. A pessoa lá dentro, eles querem entrar pelo menos uma primeira vez lá no FANG, né, na Netflix, Facebook, Apple, Amazon ou Google, pra ficar lá pelo menos um tempinho pra eles saírem e botar lá no Twitter, former Google, former Amazon, alguma coisa assim. Porque, cara, nem sempre essas empresas que têm os melhores nomes e que trabalham tanto com tecnologia são as empresas que vão oferecer a melhor cultura e o melhor propósito. Às vezes você vai se sentir muito melhor trabalhando numa startup local da sua cidade que tem 10 pessoas trabalhando do que trabalhar numa empresa com 300 outros profissionais no mesmo time que você. Né? Sim, e ainda pensando bem, aonde é mais fácil você se destacar? Numa startup com 10 funcionários e que você pode, a partir desse início, estar lá junto, ajudando a construir aquele produto do zero. E isso escalar de uma forma que você nem pode imaginar. Ou você está no Google no meio de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, sei lá quantos mil funcionários, e você é mais um ali no meio. E quantas vezes também a gente vê relatos no Twitter, LinkedIn, etc., na internet, de grandes empresas que têm escândalos de falha de cultura, de problemas de longas horas extras e N outros problemas que eu acho que nem cabe a gente citar aqui nesse PR, mas que desmitifica um pouco essa visão que a gente tem de como essas big techs são assim, fenomenais. Eu particularmente gosto muito dessa vibe de startup. Normalmente são empresas que têm muitos problemas, mas não porque não tem ninguém olhando para esses problemas, mas sim porque elas são novas, elas estão em construção, e são nessas empresas que qualquer um, mesmo que sem tanta experiência profissional, mas simplesmente sendo uma pessoa com um bom caráter, pode agregar bastante e colaborar muito com o crescimento. Então, se você quer entregar valor, se você quer fazer a diferença mesmo para todo mundo que está à sua volta, uma startup, em geral, é um bom lugar para se estar também. Claro, vai ter algumas que vão querer um crescimento acelerado, meio go horse, meio na loucura, mas muitas também vão querer desde o dia zero construir um ambiente saudável para todo mundo, e quem está ali desde o início vai se destacar. Então, às vezes cabe a nós devs também termos mais paciência para esperar as coisas acontecer e esperar a oportunidade do que quando você está ali na cara do gol, preste a ser promovido, preste a ter, digamos assim, uma oportunidade dos seus sonhos dentro ali, você se inquietar, ficar sem paciência, 1, 2 anos, não mudei de salário, não mudei de vaga, tô indo, tchau, abraço. Compartilho totalmente a mesma opinião que o Rafa, então façam das palavras dele as minhas, e é isso. Vamos lá para a próxima pergunta, e aí uma pergunta também capciosa, digamos assim, que é do Gustavo Alexandre Nobre, #PR salve, salve Gustavo. É mesmo necessário estudar algoritmos e estrutura de dados para disputar vagas, ele ainda botou em caixa alta, para disputar vagas no mercado brasileiro? Estou estudando programação há mais ou menos 1 ano e meio e tenho muito conteúdo para assimilar. Será que como iniciante esse tema é tão importante assim? Tenho a impressão que só algumas empresas multinacionais gigantes no mercado têm isso como requisito. Vamos lá, eu vou dar a minha opinião, depois o Rafa dá a opinião dele. Levando a tua pergunta em questão, o que tu botou exatamente na tua pergunta, que foi para disputar vagas no mercado brasileiro, não. Por quê, cara? Mercado brasileiro e mercado europeu, principalmente, contrata muito por conhecimento técnico voltado a framework, a tecnologia, essas coisas assim. Agora, não quer dizer que você vai ser mantido na empresa pelos mesmos conhecimentos que você foi contratado. Ou seja, você geralmente vai ser mantido na empresa pelo que você entrega, e aí são principalmente skills comportamentais, mas também lógica e resolução de problemas que vão estar, digamos, que você vai aprender principalmente estudando essas outras coisas.
O problema que eu vejo de estudar algoritmos e estrutura de dados sozinho é que é um tema chato, assim como você estudar, por exemplo, arquitetura de software, assim como você estudar testes descolado de todo o restante do desenvolvimento da aplicação, de construir algo prático, de enxergar que você está criando algo. Então, se você conseguir conciliar os estudos de criar algo prático enquanto você estuda estrutura de dados, por exemplo, aí eu acho fenomenal, aí eu acho que é uma coisa muito legal. Mas como iniciante, provavelmente você não vai utilizar tanto desses conhecimentos. Vou dar um exemplo, tá? Eu tive matéria de estrutura de dados na faculdade. Eu aprendi hash table, aprendi grafos, árvores binárias, eu aprendi tudo isso. Eu não lembro mais de nada, sendo bem sincero. Eu não lembro como... Eu lembro no máximo hash table, mas tem muitas coisas que eu aprendi lá que eu não sei mais colocar em prática e que muita coisa eu acabei não utilizando. Mas pelo menos eu sei que existem e um dia se eu precisar correr atrás eu vou saber. Mas assim, como iniciante, para disputar a vaga no mercado, não é tão crucial você ter conhecimento muito aprofundado nisso. Assim, tirar, por exemplo, muito tempo para estudar só isso, sabe? Eu concordo. Eu vim de um contexto acadêmico muito forte assim também, então passei por todo esse aprendizado de todas essas estruturas, tudo isso. E isso me ajudou muito como programador, me deu uma visão muito mais aprofundada de como a máquina funciona e de como as coisas são mapeadas dentro de uma linguagem de programação. Mas eu reafirmo o que o Diego disse de que como iniciante, não. Eu, particularmente, sou a pessoa que odeia empresas que usam aqueles testes do tipo HackerRank, que você tem que implementar uma árvore binária, você tem que implementar um merge sort, um bubble sort, você tem que fazer uma solução n log n, etc. Pra depois entrar lá e fazer botão, né? Isso, pra depois entrar lá e... às vezes você é front-end, tem que fazer essas coisas, ou back-end, mas você vai estar fazendo um CRUD, uma API que nunca vai usar daquilo. Eu tendo a meio que concordar que para iniciantes isso não é interessante mesmo. Como a gente sempre fala de ter foco, nesse momento, de fato, o seu foco tem que estar na linguagem, no framework, para você mostrar para o mercado que você sabe aquilo. Mas, claro, na sua carreira como um dev, se você tiver interesse por essa área, eu recomendo sim que você estude, porque em determinados momentos vai te dar um diferencial de propor soluções mais elegantes ou mais performáticas num momento de déficit ali. Talvez não necessariamente você precise de saber de cabeça implementar uma estrutura de dados ou saber como ela funciona, mas ter lá no seu subconsciente aquele conhecimento pode te dar um estalo necessário para na hora de você ter uma solução mais performática, talvez, ou a solução propriamente dita para um problema. Mas não se preocupa nesse momento, se preocupa em aprender uma linguagem mesmo e segue firme. Cara, eu acho que é exatamente isso, assim, nesse período que tu tá... Eu colocaria como responsabilidade entrar no mercado. O mercado ele vai te ensinar muita coisa ruim e muita coisa boa também. Você pode dar a sorte do Rafa, por exemplo. Sorte não, porque ele já explicou os critérios dele, então se tu usar os mesmos critérios, tu vai dar essa sorte de entrar num lugar legal e conseguir aprender muito e conseguir se desenvolver muito bem também. Mas às vezes tu pode dar o azar de entrar num lugar que... Mas também, de certa forma, é aprendizado, né? Você vai entender as coisas que não funcionam pra você e depois trabalhar em outro lugar e por aí vai. A primeira... Desculpa te interromper, mas eu diria assim, a primeira oportunidade é a mais difícil, sempre. É muito difícil conseguir a primeira. Mas depois que você consegue a primeira, você deslancha, você vai poder escolher. Felizmente, atualmente no mercado de hoje, você vai poder escolher. Faça o necessário para conseguir a primeira vaga, entrar na primeira empresa e dali... aí você consegue respirar, vai ter mais tempo para pensar melhor no que estudar e nas decisões de carreira que você pode tomar. E aí depois se tu visar uma vaga internacional, por exemplo, daí tem que dar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais qual que é o modelo de contratação que as empresas usam, as empresas que tu visa trabalhar usam, porque se tu vai para um mercado mais norte-americano, como o Rafa falou, lá o pessoal usa muito ainda whiteboard, né, muito esses testes de lógica, estrutura de dados, que também não é um bicho de 7 cabeças, né, é só meio que tu vai ter que treinar, porque isso, como qualquer coisa, é um treino. É como se você estivesse treinando um framework, treinando uma tecnologia. Você tem que fazer aquilo repetidas vezes e mesmo que o problema depois mude, você treinou aquilo. Você vai estar muito mais ligado a conseguir interpretar o enunciado, digamos assim, e transformar aquilo em código, né? É um negócio que você treina assim como qualquer coisa na vida. É isso aí. Galera, é isso. A gente respondeu várias perguntas aqui no PR, cara, ficou muito massa, a gente conseguiu detalhar bastante e tem
algumas perguntas aí que são mais capciosas que o Léo vai poder aproveitar, o Léo e toda a galera do Audience vai poder aproveitar aí pra fazer a thumb, porque, cara, várias perguntas legais que vocês enviaram aqui pra gente. E não esqueçam de enviar outras dúvidas pra gente aqui com a hashtag PR aqui embaixo, porque isso com certeza vai ajudar a gente a produzir os próximos episódios aqui do PR. Então é isso, galera. Obrigado a quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar um comentário, curtir no vídeo aí e se inscrever no canal. E lembrando que a gente vai estar aqui toda semana trazendo mais um PR. E semana que vem, quem sabe eu não esteja com mais um ou mais uma convidada aqui dentro desse quadro. E mandem aí sempre hashtag PR com mais dúvidas pra gente responder, com certeza. Rafa, manda aquele adeus filosófico pra gente. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido mais esse PR. E se tiver qualquer outra dúvida aí do mercado de tecnologia em geral, ou assuntos filosóficos que rondam essa área, eu vou ter prazer de estar aqui novamente conversando com vocês. Você não vai falar pra galera beber água, comer banana, se exercitar? Exatamente. Como a gente está um PR de carreira, a dica principal é se hidrate bastante, se alimente bem, faça exercícios físicos para alcançar o próximo nível na sua carreira. Fechou. Valeu, galera. Valeu!